Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem e sempre destacando que nosso objetivo é a base da pirâmide da construção civil, onde imaginamos ter milhares e milhares de obras de terraplanagem, tanto residencial como uma estrada, um aeroporto, ferrovia, barragem, loteamentos residenciais, loteamentos industriais, centro de distribuição. Enfim, todo mundo, de uma forma ou de outra, mexendo com obras de escavação e aterro. E daí que, depois de 35 anos, nós começamos esse projeto de fazer essas mini aulas que vão ao ar todo dia, de segunda a segunda, às 16 horas, 10 minutinhos falando sobre terraplanagem e se aprofundando. Nós estamos na semana número 82 e a gente vem se aprofundando nisso. Então, você que tem algum interesse, que descobriu agora, saiba que no canal YouTube Engenheiro Mauro Losan, tudo junto, tem uma playlist que é as mini aulas de terraplanagem. Se você for lá, você vai ver vários 10 minutos, né? É muita coisa. Muita coisa no sentido de muita informação. E você pode ir vendo isso. E qualquer dúvida, entre em contato conosco através do grupo do WhatsApp, que tem o link aí embaixo. Você vai no link do grupo do WhatsApp. Lá você não pode postar, não pode falar nada, mas você pode descobrir o meu WhatsApp e aí falar comigo e marcar uma reunião, um workshop comigo, para a gente trocar figurinha aí sobre o que você precisa e o que a gente pode ajudar, tá? E para você, de qualquer formação, né? Não estamos falando aqui com engenheiro civil, mais que isso. Bom, falando de parâmetros geotécnicos de cálculo, então, o que devemos dizer? Que os taludes de terraplanagem, os cortes, o aterro, solo grampeado, cortina atirantada, fundação, problema de erosão, sequência construtiva, tudo que mexendo em escavações e aterro, nós temos que definir os parâmetros de cálculo, porque existem cálculos de diversas ordens na engenharia civil para fazer a obra terraplanagem. Essa é a primeira informação, que não é só escavar e aterrar. O operador de máquina, ele sabe escavar, ele sabe fazer o aterro, mas existe uma engenharia, existe um procedimento de cálculo. Então, você que é operador de máquina, você faz o corte lá, alguém tem que fazer o dimensionamento, né? Para ver qual a inclinação daquele talude de corte, aterro, e como cortar e como aterrar também, quer dizer, o processo construtivo. Quando vai fazer uma estrada também, né? Como vai fazer o corte, como vai fazer o aterro, de tal forma pôr as camadas de pavimento. Tudo isso é geotecnia. Quando mexe em solos, é geotecnia. Engenharia civil geotécnica. Bom, e para isso, para os cálculos, nós temos que dividir em fatores de segurança. Ou seja, ninguém anda nem com carro sem step. Quer dizer, se andar com carro sem step, está procurando encrenca, né? Porque aquele quinto pneu que está lá no carro, que você leva para baixo para cima, é um fator de segurança para, se furar um pneu, você pôr o step, né? Você também não vai andar com o seu carro com o tanque vazio, onde você vai andar um certo quilometragem e você anda sempre com mais combustível do que precisa. Isso é fator de segurança. Então, eu estou falando uma linguagem bastante simplória para dizer que eu tenho que ter um dimensionamento com fator de segurança, né? Para isso, eu preciso definir o perfil geológico-técnico, né? O perfil geológico-técnico vai definir as camadas representativas do subsolo. Então, imaginar que só tem um tipo de solo é bem equivocado. Não sei se esse equivocado, bem equivocado. É um erro grosseiro. Tem vários tipos de solo. Agora, quem não é do ramo não sabe. Eu estou falando para você que não sabe. Tem vários tipos, várias camadas que eu tenho que descobrir ao fazer as sondagens. Ao fazer as sondagens, eu tiro amostras dos solos para fazer a curva tensão-deformação e conhecer o solo 1, solo 2, né?
E os solos, eles são formados por grãos, né? Os grãos, entre os grãos, nós temos ar e podemos ter ar e água, ou só ar. Mas, enfim, isso confere a eles propriedades de engenharia diferentes. E aí está escrito desenvolvimento de pressões neutras. A linguagem mais atual é falar em desenvolvimento de poropressões. São pressões nos poros, entre os grãos. Então, eu tenho que, com os ensaios de laboratório, determinar a curva de tensão de deformação e as poropressões. Mais do que isso, eu preciso saber se o solo não é saturado, ao umedecê-lo ou saturá-lo, como vai ficar as suas propriedades de engenharia. Porque nas obras de terraplanagem eu posso não tenho chuvas, e essas chuvas podem umedecer ou até saturar o corpo de prova. Então, tudo isso me afeta na coleta daquelas camadas representativas para cada uma delas, saber as propriedades de engenharia, resistência, deformabilidade e permeabilidade. Então, isso é a forma de calcular, passa por tudo isso. Então, você que é um operador de máquina, você que é encarregado de campo, sabe o que tem atrás disso, né? E tem que ter. Agora, você que é engenheiro civil e que não tem praticado isso porque fala que é caro, porque não sabia, bom, é a responsabilidade sua perante o CREA, perante a sociedade, saber disso. Então, tanto o operador de máquina, como o responsável pela obra, assim como o engenheiro civil que está projetando, está executando a obra, nós estamos falando com todos vocês, de tal forma que todo mundo que está empreendendo terraplanagem tenha um fomento da sua capacitação. E estamos disponíveis todo dia através do grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, para ter uma reunião com a gente e a gente se aprofundar nesse assunto. Bom, com isso, eu posso verificar que o solo, se inundado ou se houver infiltração, ele vai ter uma perda de resistência, intercepto de coesão, como a gente fala, a coesão, né? Ela vai ser perdida, quer dizer, tinha uma coesão que ao infiltrar água, ela vai ser perdida, assim como o exemplo do castelinho, né? Lembra em outras mini-aulas, que a hora que a água ah, umedece, o contato entre grão-grão de areia perde e rompe, né, essa ligação. Né? Então, aí também, nesse ensaio, mostrou que houve uma perda dessa coesão, né, com a inundação. E isso eu tenho que considerar no meu cálculo. A maior parte do tempo isso não vai acontecer, mas quando acontecer, não pode cair. Né? Como os resultados dos ensaios devem ser interpretados? Em função das deformações, curva tensão-deformação, do desenvolvimento da poropressão e da redução de resistência por saturação. Então, se eu tenho dois solos num talude, só sei isso se eu fizer a sondagem, eles têm curva tensão-deformação diferentes, então eu tenho que avaliar isso para definir a minha propriedade de engenharia, ou as propriedades de engenharia, porque eles solos, eles não podem ser tidos como a ruptura, porque um condiciona o outro a ruptura. Então, o solo 2, que vai romper, no caso aqui à direita, que vai romper primeiro, ele vai condicionar o solo 1 ter uma resistência que está por aqui. Eu não posso pôr essa resistência. E tem muita gente fazendo o cálculo errado, porque pega o ensaio do laboratório e, de uma forma discriminada, coloca no cálculo de estabilidade, trazendo erros aí ao processo. E nós estamos para ajudá-lo, não estamos querendo condenar ninguém, queremos ajudar, porque nós já cometemos esse erro. Né? Então, esse é o nosso objetivo nessa mini aula. Peço para você compartilhar isso com os amigos aí de profissionais, né? Os amigos que estão envolvidos em obras de terraplanagem, os estagiários de toda a ordem, engenheiros civis, mais jovens, menos jovens, mas enfim, nós, com esses 35 anos de experiência, focado nesse problema de engenharia civil e geotécnica, estamos aqui para gratuitamente orientar vocês. É um projeto pioneiro, é um projeto único e inusitado, porque além de fazer isso de forma temática, natural, nós também entramos no campo da sobrenaturalidade, que é a vida cristã.
A vida cristã é, a verdadeira vida cristã é sobrenatural. Ela não é natural, é muito mais do que natural. Ela é sobrenatural. Bom, vejo as outras atividades da academia. Até a próxima mini aula. Muito obrigado.